continuação desta série de tutoriais em After Effects. Aqui fala Bruno A1 para VFX. Estamos trabalhando na produção do Estúdio Virtual 3D. No primeiro segmento nós chegamos até esse ponto onde temos o piso e os anéis giratórios. Então agora é hora de produzirmos a parede do estúdio, que vai ser um procedimento bastante interessante. Eu estou com a composição Comp 1 aqui. Vamos no menu Composition Settings, vamos renomeá-la para principal para melhor organizar aqui o nosso timeline, certo? E agora nós vamos criar uma nova composição no tamanho de 2000 por 2000 pixels, com a mesma duração de 10 segundos. Nessa composição a gente cria um novo sólido e vamos em efeito Noise and Grain Turbulent Noise. Esse é um efeito bastante similar com o Fractal Noise, mas ele tem algumas diferenças e nós vamos utilizar uma delas aqui. Vamos começar as alterações necessárias. A primeira coisa, o Noise Type, trocamos de Soft Linear para Block, para pegar esse visual mais quadrado, e em seguida a gente altera o contraste, muda para 120 e desce o Brightness para menos 15. Complexidade, vamos baixar para diminuir um pouco a pixelização dele. Vou botar 2.5, tá bom? A gente tem pixels maiores. E em seguida a gente faz a animação da evolução, né? Ele está estático, então a gente coloca a agulha no primeiro frame, vamos em Evolution, marca um keyframe, leva a agulha para o final do timeline e altera o número de evoluções para 4. Então, mexendo a agulha aqui, a gente não tem uma prévia legal porque a composição é muito grande, né? Tem 2000 por 2000 pixels, então se a gente quiser ver legal, a gente tem que dar um RAM Preview aqui. Então até agora a gente tem esse aspecto aí. Próxima coisa, vamos agora em abrir o Transform e eu vou aumentar a escala aqui para 120% para me dar uns retângulos maiores um pouco. E nós vamos fazer uma outra animação aqui para fazer um movimento no sentido anti-horário da parede com os anéis. Vamos então animar esse parâmetro Offset Turbulence. Então, com a agulha no início do timeline, marcamos um keyframe para Offset Turbulence. Ele tem uma âncora aqui no meio, então eu vou levar minha agulha para o final do timeline e eu vou pegar essa âncora e pressionando Shift para manter aqui o movimento horizontal travado, eu vou colocar essa âncora aqui no final da composição. Isso vai me dar a animação que eu quero. Eu vou soltar uma prévia para você ver onde a gente está. Então o trabalho no Fractal Noise dá esse resultado aí. Entretanto, ainda não está pronta aqui a nossa parede. Nós vamos melhorar um pouco o visual disso aí. Podemos fechar o Turbulent Noise e agora nós vamos colocar outro efeito, que é o Stylize Find Edges. Esse efeito ele dá uma acentuação nos cantos, né? A gente inverte ele e faz o blend com with original de 65%, restaurando um pouco. Até agora a gente tem isso aí, prévia para ver, certo? E eu só quero agora matar um pouco do cinza para ficar bem mais preto com poucas linhas brancas. Para isso, então, a gente faz a correção de cor. Eu vou com o sólido selecionado em Effect, Color Correction, Levels, e a gente trabalha aqui nas curvas a gente mexe aqui até a gente obter menos
cinza. Então a gente tem esse efeito final aí que você está vendo. Muito bem. Então, só para efeito de organização, vamos renomear essa composição. Vou chamá-la de parede. A gente tem todas as três composições aqui devidamente nomeadas. Eu volto à principal e volto para o painel de projetos, tá? E agora eu vou pegar a parede, eu vou trazer para o timeline e vou colocá-la abaixo de todos os demais layers. Isto porque esse layer não vai ser transformado em 3D. Ele fica aqui atrás, porque nós vamos aplicar um efeito nele, um plugin que é o CC Cylinder, que por sua vez tem o seu próprio ambiente 3D, mas que interage com a câmera. O que nós vamos fazer aqui agora é muito interessante. Vamos então selecionar o layer. Eu vou em Efeito, Perspective, CC Cylinder. Então isso aplica e você vê o efeito de cilindro já assimilado lá atrás. Vamos então fazer as alterações. Aqui em Render, em vez de Full, eu vou colocar Inside. Você vê que a gente tem um cilindro, tá, ovalado, né, côncavo para dentro. E agora a gente trabalha aqui no raio. A gente vai abrindo o raio até que as bordas do cilindro toquem nas bordas da composição, certo? Então a gente vê a animação passando, a gente vê a rotação dos anéis para um lado, da parede para o outro, dando esse visual, né? A gente pode, se quiser, fazer um RAM Preview. Você vê como é que ele já fica bastante agarrado, né? Por causa do tamanho das composições e do tamanho da resolução dos gráficos. A gente tem mais ou menos isso aí. Então os elementos estão todos aí, né? Agora eu vou mostrar outra coisa interessante para vocês. Eu vou retornar aqui em duas vistas horizontal, e aqui a gente tem o nulo. Eu só quero mostrar para você o seguinte: eu falei que esse layer aqui da parede não foi transformado em 3D e a gente tem aquele cilindro interno. Veja o que ocorre quando a gente pega o nulo, tá? Eu vou pegar a ferramenta de rotação aqui rapidinho, só para você ver. A gente pode girar por toda a cena. Veja a câmera girando em torno de todo o estúdio, e a parede é contínua, ela não acaba nunca. Então a gente tem um ambiente fechado, por assim dizer, né? A gente pode trabalhar com a câmera à vontade, que sempre vamos ter fundo disponível, correto? É isso que eu queria mostrar para vocês. Vamos então retornar aqui para uma vista, e agora chegou a hora da gente trabalhar na coloração. Nós vamos fazer uma coloração global. Para isso nós vamos inserir um Adjustment Layer. Eu vou aqui em Layer, New, selecionar a composição, né? Layer, New, Adjustment Layer, e vou colocá-lo acima de todos os layers que a gente tem aqui, exceto a câmera nula. Você sabe que o Adjustment Layer, ele afeta, né, todos os layers que estiverem abaixo dele na hierarquia do timeline. Então, com o Adjustment Layer selecionado, eu vou em Efeito, Color Correction, Hue and Saturation. Então a gente ativa o Colorize, né, que dá essa coloração global, e a gente ajusta o ângulo aqui de coloração para mais ou menos 190. Eu vou digitar aqui direto para dar essa cor azul esverdeada, né, quase um turquesa. Eu gosto muito desse esquema de cor. Então a gente tem a coloração. A gente pode aumentar a saturação um pouquinho se quiser, fica a gosto do cliente, né? A gente tem a coisa um pouco lavada. Entretanto, eu vou até maximizar um pouco aqui agora, para a gente poder ver a cena toda. A gente vai
aplicar o toque mágico aqui, que é a inserção de uma luz. Vamos então em Layer, New, Light, a gente pega o tipo Point, e no que der OK, voilá, a gente vê a texturização até que essa luz dá na cena. Vamos posicioná-la no miolinho da cena, né? Eu vou na vista de topo e eu movo ela aproximadamente aqui para o meio, não precisa de ser microscopicamente no meio, e volto para a vista da câmera, e aqui eu vou posicioná-la mais rente ao chão, tá certo? Dando esse visual aqui de contraste maior. Se a gente quiser, a gente pode aumentar a intensidade da luz aqui. Isso fica ao gosto do cliente, tá? Você configura da forma que você quiser aí. Então, por enquanto é isso, né? Se a gente quiser dar um RAM Preview para ver como que está a cena com a câmera parada, a gente tem o giro dos anéis e a parede também girando no sentido contrário, dando um efeito bastante interessante e futurista, né? Então, por enquanto, nós temos isso. Muito bem. Então, agora, tipo assim, o estúdio praticamente está pronto, basta a gente colocar a moldura. Vamos fazer isso. Vou pegar aqui o monitor, deixa eu fechar a luz. Eu vou descer o monitor para a cena, para baixo do Adjustment Layer, para que ele possa ser colorido, e o transformo em 3D, tá? Você vê que ele está aqui, mas ele está escuro. Então aqui a gente tem um problema, porque a luz, como ela está nessa posição crítica aqui perto do solo para dar o efeito visual na cena, ela não vai atingir a todos os objetos. Então a gente pode fazer o seguinte: a gente pode excluir o objeto da efetividade da luz. Isso a gente consegue abrindo aqui o Material Options do Layer, e onde tem aqui o Except Lights em On, a gente põe em Off, e o objeto não mais recebe influência da luz. Basta que a gente agora suba ele mais ou menos aqui e diminua um pouquinho na escala. Vou pressionar S aqui e a gente reposiciona ele na cena. A gente pode jogar ele um pouquinho para trás se quiser, em Z, e vou colocar ele um pouco para cá. Então deixa ele quietinho aí, mais tarde a gente ajusta tudo certinho. O próximo passo agora é fazer a inserção do personagem na cena. Essa dá um pouquinho mais de trabalho, e como eu falei para vocês, cada um vai ter que se virar aí para inserir o seu personagem, né? Porque eu não vou colocar um vídeo meu aí em domínio público, obviamente, mas então, assumindo que todo mundo já esteja aí com seus personagens filmados contra fundo verde, eu vou pegar aqui a metragem e trazer para o botão New Comp. Então a gente tem essa filmagem. Como você vê, eu coloquei a câmera virada em 90 graus no tripé. A câmera ela é High Definition, então ela tem essa, como se diz, esse visual wide, né? E o fundo verde, ele tem o canto em L, ele atinge o chão também, o personagem tem que pisar também no pano para poder dar o fundo completo, né? Então nós vamos parando por aqui e vamos fazer a cromagem e os ajustes todos no próximo tutorial. E eu espero que vocês estejam gostando. Vejo vocês na parte final daqui a uns dias. Um abraço a todos. Aqui pelo Bruno 1 para VFX.